Na semana passada, nós começamos a ouvir o capítulo 18 de São Mateus, que os exegetas chamam de o discurso eclesiástico. Porque, bem, a ideia é, Jesus está ensinando como é que a sua igreja deve viver. Lembra da sequência em Mateus? Jesus escolhe os 12, ensina os 12, já fez, Pedro, a pedra da igreja. Semana passada estava ensinando sobre a correção fraterna e o perdão para ganhar o irmão para o céu, essa é a ideia. E hoje, então, a gente continua esses ensinamentos de Jesus, como ele quer que a igreja dele seja. E talvez na mesma cena, me dá a impressão, na mesma cena de domingo passado. Talvez Pedro, nosso amigo, tenha entendido que isso precisava ser assim, correção fraterna e perdão. E, talvez tenha ficado um pouco preocupado. Quantas vezes, então, teria que fazer isso, Quem sabe até 7, chuta o nosso amigo. E eu sempre gosto de lembrar que a gente tende a rir de São Pedro e achar que ele era burro porque Jesus corrige ele. Mas olha, se nos dermos conta, Pedro até que foi bem generoso, porque muito provavelmente nós todos aqui já paramos de perdoar alguns ou muitos no segundo ou no terceiro erro, Então 7 até que não está tão mal assim. Mas Jesus quer levar esse 7, o número da perfeição, a sério. E por isso diz que a gente deve perdoar quantas vezes precisar. É dura essa palavra, a gente gostaria que fosse diferente. Sobretudo quando a ofensa é na nossa carne, alguém nos ofende. Mas a gente já precisou pedir perdão a Deus, muito mais do que 7 vezes. E a carne do Senhor, bem, é santíssima, a mais indigna de ser machucada. E é aí que mora a lógica de Deus. Nós precisamos agir como Deus age, e se Deus perdoa, a gente também precisa aprender a perdoar. É assim que funciona o reino dos céus. E nós queremos esse reino, a gente diz, venha a nós o vosso reino, a gente quer. Por isso, quando o fato de ser coerente com a forma que Deus nos trata não for o suficiente para que a gente possa perdoar também, que é o caso da parábola, que a imitação de Cristo, imitar Jesus, Deus, seja o que nos convença a perdoar. É duro, tem cruz, mas é como Deus faz, e o jeito de Deus é sempre mais perfeito. No fim das contas, a gente vai ter que escolher. Se quer seguir a Deus ou ao fulano, ciclano, eu mesmo, só há um reino, só há um rei, um Deus verdadeiro. E se ele pede, ele também ajuda, porque ele é bondoso, compassivo e carinhoso, e aliás não nos trata como exige as nossas faltas. A vida do católico não consiste em ganhar poderes mágicos para resolver as coisas magicamente e fazer desse mundo o reino de Nárnia, o que seria bem legal, porque eu gosto muito do Aslan e também gosto de Harry Potter. Mas consiste em fazer que a nossa vida seja igual à vida de Jesus. Ser cristão, significa viver de um modo cuja explicação, o motivo mais importante e determinante, é porque o reino dos céus é assim. A nossa maior preocupação não é parecer ser inteligente, bonito e magro, coisas desejáveis, claro, mas em ser parte desse reino que a gente quer entrar definitivamente um dia e já quer adiantar um pouquinho agora. E Jesus dá uma boa exagerada nessa parábola de hoje. Ele coloca uma dívida realmente impagável, são milhões. Tudo porque quer nos jogar na cara que a gente não pode nunca pagar a nossa dívida com ele. Não, Jesus não é assim. Embora tivesse esse direito, porque a gente realmente não poderia nunca pagar o que deve para Jesus. O seu sangue derramado por nós, que nos reabriu o céu, que a gente tinha perdido. Mas Jesus faz isso e ensina para nos mostrar que a gente deve tratar o próximo, não como o próximo me trata, mas como Deus me trata. Eu vou até o outro para dar o que Deus me dá, não o que o outro me dá. O fundamento da minha relação com o outro é Deus e não ele mesmo. O cristão é para o outro o que recebeu de Cristo e o que recebe de Cristo. E Cristo nos perdoou de uma dívida impagável. Por isso, um bom pedido para esse final de semana, essa missa, pode ser que o Senhor nos ajude a lembrar e nunca esquecer de onde Ele nos tirou, como seres humanos caídos no pecado original, banidos do paraíso, e onde o Senhor nos colocou de volta no céu, nos fez filhos no Filho, e o preço foi a cruz. Isso não é qualquer coisa, isso é realmente grande, é determinante. Sem isso a gente nunca poderia ir para o céu.
mas também que o Senhor nos ajude a lembrar e nunca esquecer de onde nos tirou tantas vezes da nossa vida pessoal. Quem sabe a maioria de nós não tem uma história daquelas mais difíceis, complexas, de problema com droga, álcool, violência, mas com certeza todos nós já atraímos o amor do Senhor, ferimos o outro, ferimos a nós mesmos e precisamos pedir perdão. Demos o mal e recebemos o que não merecíamos, porque é assim que funciona a lógica do amor, a lógica desse reino que é o reino do céu. E todos nós estamos assim, não só os mais pecadores, né? Tirando Nossa Senhora, até o mais santo no céu tinha essa dívida impagável. E mesmo assim, Ele te perdoa toda a culpa. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporções das nossas culpas. Rezamos nos Salmos. Podemos pedir hoje essa graça de compreender de forma mais profunda o tamanho do pecado que precisou de um remédio tão grande, o próprio Deus, feito homem, que morreu na cruz. E não contente em nos perdoar de algo imperdoável, ainda nos deixou a igreja, os sacramentos, a si mesmo. Quando a gente se dá conta de tudo isso, a gente entende um pouquinho melhor a lógica de Deus. Quando a gente se dá conta de que não é de se surpreender que a fraqueza seja fraca, a miséria miserável, como diz São Francisco de Sales. A gente compreende melhor a lógica do reino. Imitemos o Cristo, nosso Rei. Lutemos, irmãos, contra os nossos próprios pecados. Peçamos perdão por eles. Perdoemos os que pecam contra nós. Olha para a tua vida. Se tu ainda espera que aquela pessoa te pague aquilo que ela fez contra ti, aquela traição, aquele erro que foi mal e machucou, ele não pode pagar. Não tem como pagar nem apagar. Não vai conseguir pagar mesmo que tu continue estrangulando o pescoço dele ou deixe ele preso na cadeia da raiva e do rancor. Tu também não consegue pagar algumas das suas faltas com o outro. É assim a vida. Liberta ele, liberta o teu coração. Não necessariamente perdoar é voltar a conviver. Esse seria um ideal, mas nem sempre é possível. Mas o que não pode ser pago, deixa como pago, deixa na conta da cruz. É assim que o Senhor desejou que a sua igreja fosse. E assim fazemos. Erramos e perdoamos e caminhamos rumo ao céu. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.